Se você trouxe a sua Bíblia, If you brought your Bible, e eu espero que sim, and I hope you did, pelo menos no último culto do at ano, least in the last service of the year, abra essa Bíblia em João, capítulo de número 12. open your Bible to John 12. Já vou pedindo desculpas, I'm already going to apologize porque a nossa voz não está muito boa. because our voice is not very good. Eu sou tired, né? Tá um pouquinho cansada, a minha voz é da Natália. It's a little tired. A gente estava falando sobre isso ontem, We were talking about this yesterday. mas o Senhor vai fazer independente de nós. But God is going to do it regardless of us. E como sempre, And like always, nós vamos entregar tudo. we're going to give everything. Hallelujah. E é por isso que eu quero literalmente dizer essa frase para você hoje. And that's why I want to say this phrase to you today. E é engraçado porque ontem eu estava no meu quarto It's funny because yesterday I was in my room, e graças a Deus and thank God, agora eu tenho um espacinho lá em casa. now I have a little space in my house. Antigamente o meu office era dentro do closet, Before, my office was inside a closet. mas agora eu tenho um closet maior. Now I have a bigger closet. E ontem eu senti mesmo uma incomodação do Espírito. And yesterday I felt the Spirit. Era umas 8 horas da noite, eu falei para ela assim, cara, eu estou incomodado. It was about 8 p.m. and I said to Son, I'm bothered. E Deus já tinha falado para mim o que eu ia fazer. And the Lord already told me what I was going to do. Mas a sua esposa sempre é usada por Deus. Eu posso ouvir um amém? But your wife is always used by God. Can I hear Ela an falou para amen? mim, vai orar. She said, go pray. Eu falei assim, eu vou orar. I said, yeah, I'm going to go pray. E eu fui orar. And I went to pray. E o Senhor me levou a esse texto. And the Lord took me to this text. Aí eu falei, Deus, mais uma vez I esse said, texto? God, again this text? O que tem aí que eu ainda não vi? What is there that I haven't seen O que yet? tem aí que a igreja ainda não ouviu? What is there that the church hasn't heard O yet? que o Senhor tem, na verdade, para esse último culto? What do you have for this last service? E o que Deus falou comigo? And what God told me, E esse é o tema da nossa and this is mensagem. the theme of our message. Deus falou comigo, faça esse culto He says, do this service como se fosse o último. as if it was the last. E hoje eu quero falar com você And today I want to talk to you como se fosse o último. as if it was the last. Como se fosse o último. As if it was the last. João capítulo de número 12. John chapter 12. Verso de número 1 Verse 1 até o 11. till 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. E ele disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que dela era colocado. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself of what was put into it. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim
vocês nem sempre terão. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Pai, obrigado pela tua palavra. Jesus, thank you for your Obrigado word. por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Thank you for all that you're going to do Mais this uma vez morning. nós te pedimos, One more time we toma minha ask you, boca e a da Natália, take my mouth que and Natalia's possamos mouth, ser instrumentos no Senhor, that we can be an instrument for you, que toda Lord, limitação caia por that terra, all limitation de quem falls está falando of who is e de speaking quem está ouvindo. and who is Que teu hearing, Espírito tenha liberdade that your nessa manhã. spirit has freedom Toma in this nossa place. mente, Take our a mind, nossa boca. our mouth É o que te pedimos, is what we ask em nome de in the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Hoje eu falo com você como se fosse o último. Today I speak to you as if it was the last. E antes da gente entrar no texto, And before we get into the eu queria mesmo text, que você pensasse nisso. I really wanted you to think about Quantas e this. quantas vezes você já fez algo How many times have you done something pensando que poderia ser a última vez? thinking it would be the last time? Talvez você nunca pensou nisso. Maybe you never thought about that. Porque quanto mais nós fazemos algo, The more we do como something, por exemplo ir à for igreja, example, going to church. digamos que você vem à igreja quarta e domingo, Let's say you go to church every Wednesday and Sunday. você está acostumado a vir quarta e domingo. You're accustomed to coming every Wednesday Quarta and e Sunday. domingo. Wednesday and Quarta e Sunday. domingo. Wednesday and Quarta e Sunday. domingo. Wednesday and Sunday. E aí de vez em quando você aparece no GC na segunda, And sometimes you show up to the small groups on Monday ou na terça, or Tuesday ou na sexta. or Friday. Ou de vez em quando você aparece nos nossos cultos Legacy no Or sábado. sometimes you show up to the Legacy on Saturday. Falei de toda a nossa programação da I semana. spoke about all our services during the week. Se você esqueceu do Inside, If you forgot about the insight, você já lembrou a programação da semana now agora. you remember the whole service that we have for the whole week. Mas a grande verdade é que quanto mais nós estamos em um ambiente, But the truth is, the more we are in an environment, nós nos acostumamos com ele, we get used to it de uma certa maneira. Isso in é a bom. certain way that's good. Mas se você pensar de uma outra maneira, But if you think of it other ways, in the other hand, and in the other hand, se você pensa de uma outra maneira, if you think in se different você está tão ways, acostumado com esse ambiente, if you're so accustomed to the uma hora ou outra environment, você passa a deixar de honrar esse ambiente. in different ways, you can not honor that environment. Mais uma vez, se você está tão acostumado com esse If you're ambiente, so used to that uma hora environment, ou outra você acaba de dar tanto valor a at esse one time or ambiente. another, you'll stop honoring Tá that fazendo sentido o que eu environment. tô Does falando that pra make você? sense what I'm saying? Talvez para você estar na América hoje seja normal, Maybe to be in America today is normal, mas para quem passa férias aqui, but who comes here to have a e holiday? é tão legal quando a gente tem pessoas passando férias na And nossa it's so casa, né, fun to gente? receive people that are on holiday Eu and they tô come com o visit meu sogro e us. minha sogra. Você pode celebrar I'm Jesus here pela with vida my deles aqui nessa manhã? in-laws. Can we celebrate their lives? E ano passado eu tive os meus pais aqui. And last year I had my parents E here. é tão legal porque tem coisa que a gente está acostumado. And it's so fun because there are things that we're accustomed Como, por to. exemplo, a gente está acostumado a ir no Chicken Filet e comer um sanduíche muito bom. Like, for example, we're so used to going to Chick-fil-A to eat some sandwiches. Se você não falou amém, And if you haven't said amen, provavelmente você tentou ir no Chicken Filet no domingo. and maybe you try to go to Chick-fil-A on Sunday. Pastor, eu não entendi a piada. Pastor, I didn't get the É joke. porque o Chicken Filet não abre no It's domingo. because Chick-fil-A does not Yeah. open on Sundays. They are Christians, eles são cristãos. They're Christians. Mas a grande verdade The big truth é que a gente is acostuma com that coisas we boas. get used to good A gente things. acostuma a entrar num Starbucks da vida. We're used to going into Starbucks. By the way, eu prefiro o Paris Baguette. By the way, I prefer Paris E spaghetti. a Natália Le Pain Quotidien. And I prefer Le Pain Quotidien. Yeah, you got it. Mas a gente está acostumado a entrar com o carro ali do We're so lado, accustomed entrar no drive-thru, to go through the drive-thru, pedir um latte. asking for a latte. E aí você sabe que vai vir um latte, And you know there's going to be a Bom. latte that's going to come, and it's a good one. um bom café. A good Você está coffee. acostumado. You're so used to Tem that. coisas que a gente está acostumado. There are things that A we're gente está so used acostumado a ir to. no Central Park no inverno, We're so used to go to Central Park in the winter. aonde no final do ano passam mais de 8 milhões em Nova That- York de and pessoas. during Mais the de 8 years, milhões. about 8 million people go through Em Nova Central York Park no final do in ano. New York. E eu vejo às vezes os nova-iorquinos passando assim, And I just see the New Yorkers just walking by. como se nada tivesse diferente. Like nothing is different. Como se não tivesse nada de Like especial. there's nothing special. Mas quando existem pessoas que são colocadas nesse ambiente pela primeira vez, But when there's people that are put into this environment for the first time, elas falam, meu Deus, they're like, oh my God, isso é incrível, that's incredible. isso é tão maravilhoso. That's so wonderful. É a primeira vez que eles estão vendo neve. It's the first time that they're seeing snow. Igual os meus pais. Just like my Só para você parents. saber, no Brasil, dificilmente você vai ver neve. Like in Brazil, you're barely or É. never going to Nosso see país snow. é bem quente. Our country is very Você sabe hot. disso. Para você que é do Rio de Janeiro, você também sabe disso And aí. if you're from Rio de Janeiro, Yeah. you know this. Mas
a grande parte do Brasil é um clima tropical But a quente. big part of Brazil is a very hot Então climate. dificilmente você vai ver neve. So very hardly are you Então going quando to nós see vemos snow. neve pela primeira vez, So when we see snow a for the gente fala, first meu time, Deus, como é we're que like, está oh caindo my do céu? God, that's so amazing. How is that falling from the sky? tá fazendo sentido o que eu tô falando? Does it make sense what I'm saying? Só que eu já tô no meu terceiro inverno. But I'm already on my third winter. Yeah. Então eu coloco minha segunda pele, So I put on my layers, meu waterproof shoes, my waterproof shoes, meu casaco, my jacket, porta-vento, my jacket and aí- windbreaker, e eu simplesmente saio na rua. and I just walk out the street. Mas a gente vê às vezes pessoas cheias de casaco. But sometimes we see people in many É layers porque elas não estão acostumadas com because isso. they're not accustomed to that environment. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando I don't para know if it's você. making sense what I'm saying to you. Mas quanto mais acostumado nós estamos com o ambiente, But the more that we get used to the environment, uma coisa boa é the good thing is a gente aprende a se mover nesse ambiente. we learn how to move in that environment. Mas a segunda coisa que nós precisamos tomar cuidado But the second thing we must be careful é with, que nós não podemos perder o valor desse that we ambiente. cannot lose the value of that environment. E quando eu pensava sobre esse culto, And when I thought about this o service, Senhor literalmente falou: faça esse culto como se fosse o the último. Lord literally says, do this service as if it was the last. E Ele me levou por essa And passagem. He took me to this text. Você já viveu alguma coisa sem saber que era a última vez? Have you ever lived something that you did not know it was your last time? Por exemplo, For example, teve um dia there was a day, que foi a última vez que você brincou na rua. it was the last time you played on the streets, Se você lembra desse dia. if you remember that day. Teve um dia There was a day, que foi a última vez que você foi pro high school. it was the last day you went to Que high eram os school. seus amigos inseparáveis. That it was the friends that you were inseparable. Que ia ser pro resto da vida. That it was going to be for the rest of your E talvez lives. você nem lembra mais o nome And maybe deles. you don't even remember their names. Você nem segue no Instagram You ou don't no even follow Facebook. them on Instagram or Mas faz no Facebook. Facebook, a galera, aqui na América a galera se reúne, né? People here, you guys get together, Eu não right? sei se é verdade, mas em I don't know filme if it's a gente true, vê but que a in galera se movies we reúne, see- né, a cada 10 anos. Yeah, every 10 years. Yeah, it happen? Yeah. Ok. Mas eu particularmente não lembro da maioria dos meus amigos do high school. I personally don't remember my friends from high school. Mas eu estava acostumado com aquele ambiente. But I was accustomed to that environment. E eu falava, nossa, a gente vai ser amigo pro resto And da I vida. said, oh my God, we're going to be friends for the rest of our lives. Você sabe o que eu estou falando. And you know what I'm saying. Mas quanto mais nós fazemos parte desse ambiente, The more that we're part of that environment, nós aprendemos a nos mover nesse we ambiente. learn how to move in that Mas às vezes environment. nós paramos de dar valor a esse But ambiente. sometimes we stop giving value and honor E to mais that uma vez, environment. existiram coisas na sua vida que você fez pela última vez. And there are things that you did for the last time in Que your você life não sabia que seria a última that you vez. didn't know it was going to be the Talvez last existem time. pessoas que você falou pela última vez. Maybe there are people you spoke to the last E time você não sabia que seria a última and you vez. didn't know it was going to be the last time you spoke to them. Pessoas que você abraçou pela última vez. People you hugged for the last E time você não sabia que seria a and última you didn't vez. know it was going to be the Pessoas last que time. você olhou para ela People that you looked at pela última vez. for the last E time você não sabia que and era a you última didn't vez. know it was going to be the last time. A pergunta que eu te faço é: The question I ask is, se você soubesse que era a última vez, if you knew it would be the last time, talvez você teria agido de maneira diferente? maybe you would have acted in a different way. Talvez a sua resposta seja sim. Maybe your response would be yes. Se você tivesse a consciência que aquele seria o último momento, If you had the conscience that would be the last moment, você teria agido de maneira maybe you diferente. would have acted in a different way. Talvez você teria abraçado mais forte. Maybe you would hug stronger. Talvez você teria olhado mais. Maybe you would look deeper. Talvez você teria feito outras coisas Maybe you would have done other que things você não fez. that you didn't do. Agora vamos voltar para o texto? Now let's go back to the text. Essa não era a primeira vez que Jesus estava comendo com os discípulos. This is not the first time Jesus was eating with the disciples. Essa não era a primeira vez que Jesus estava na casa de Lázaro. This was not the first time Jesus was at Lazarus' house. Essa não era a primeira vez que Jesus estava com Maria e com Marta. This was not the first time Jesus was with Maria and Martha. Mary and Martha. Mas eles não sabiam But they didn't know que seria a última vez. it would be the last time. É claro que nós sabemos que Jesus já estava falando Of course, Jesus was already telling que ele them morreria that he would die. e ao terceiro And dia on the third day, o nosso Redentor ressuscitaria. Our Savior would resurrect. Mas eles não tinham noção de But como they isso ia had acontecer. no notion of how that would happen. Pega dessa perspectiva, Take this perspective, aonde eles não sabiam where they didn't know que seria a última vez. it would be the last time.
Era mais uma janta. It was just one more Ah, dinner. Jesus está aqui de novo. Oh, Jesus is Ai, here que again. legal, o meu Oh, amigo how Jesus. cool, my friend Ah, Jesus. o meu amigo famoso, Jesus. My famous né? friend Jesus. Meu amigo que faz milagre. My friend that does O meu amigo miracles. que atrai multidões. My friend that attracts O crowds. meu amigo que fala algumas coisas que as pessoas não gostam. My friend that says things that people don't like to hear. Mas ele está aqui em casa, But Jesus. he's here home. Ai, He's here. Jesus. It's Jesus. Para Marta, For Martha, era Jesus. it was Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas hoje eu falo com você como se fosse a última vez. I don't know if you're understanding, but today I speak to you as if it was the last time. Talvez esse não seja o último culto que você vem nessa Maybe igreja, it's not the last time you come to this church, mas esse é o último culto desse ano. but it's the last service of this year. Não tem mais como você voltar aos outros cultos de domingo que There's você no não other entregou. ways. There's no going back to the other services that you didn't give. Não tem como você voltar aos outros cultos de domingo que você não orou. There's no way for you to go back to other services that you didn't Não tem pray. como você voltar aos outros cultos que você não levantou a mão, There's no way to go não back chorou and na didn't presença do lift up Espírito your hands, Santo, didn't cry in não His fez o que presence, você deveria fazer. didn't do what you should have done. Ontem a gente estava numa mesa. Yesterday we were at a Foi daí, a table. gente estava conversando nessa We mesa. were talking Yeah. at this table. E nessa mesa eu cheguei a uma conclusão. And at this table I came at a conclusion. Existem coisas que o Senhor nos leva a experimentar e viver, There are things that the Lord gives us to que live talvez podem ser oportunidades únicas. that could be the only opportunity. Pode ser a última It vez. could be the last time. Nesse ambiente, In this nessa environment, história, in this story, a gente vê então que Jesus estava sentado à mesa. we see that Jesus was sitting at the table. E se você pega o contexto, And Jesus if you- tinha acabado de If ressuscitar you Lázaro. take the context, he just raised up Lazarus. Por quê? Porque as multidões escutam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro Because the crowd heard that Jesus had e raised começam Lazarus a from se the dead. aproximar, And they start to não apenas approximate, para ver Jesus, not only to see porque talvez Jesus. parte da multidão estava acostumada a ver Jesus. Part of the crowd was already Mas accustomed to seeing Jesus. Era a primeira vez que Jesus tinha ressuscitado But it alguém. was the first time that Jesus raised someone from the dead. Muitos daquela multidão Lots in that não crowd saberiam, didn't know, até porque para uma notícia chegar de um lugar e ao outro. because for the news to come from one Eu não point sei to se você another. sabe disso, mas nem sempre existiu o WhatsApp. But I don't know if you know this, but we not always had WhatsApp. Parece óbvio, It seems obvious, mas precisa ser dito. but it must be said. Como por exemplo, as nossas crianças vão nascer. Just like our children are going to As be crianças que born, nascerem agora the children that are going to be born não vão now, saber o que é uma vida sem inteligência artificial. they won't know what life is like without AI. Eu fico imaginando que eu vou ter que chegar para os meus filhos e falar assim: I imagine that I have to get to my kids and say, você acredita que existiu um tempo que eu vivi can you believe that I lived during a e time agora eu estou me sentindo meu pai? and now I feel like my father? Existiu um tempo que eu vivi There was a time that I lived que não existia inteligência artificial. that AI didn't exist. Meu Deus, pai, Oh my God. como é que vocês faziam as coisas? How did you do A things? gente pesquisava no Google. We would research on Google. Assim como eu já perguntei, pai, como é que você fazia quando não tinha I internet? said, Dad, how did you live without the internet? A gente lia livros. We would read books. É porque a gente está tão acostumado com o ambiente We're so used to the environment que às vezes a gente para de dar valor a that isso. sometimes we stop giving value to that. Hoje eu falo como se fosse a última vez. Today I speak to you as if it was the last Para time. alguns daquela multidão For some in that crowd que vieram pela primeira vez, that went for the first time, porque a gente precisa deixar isso registrado, é we claro. must register this, of A course. multidão só vem quando o negócio está pegando fogo. The crowd only comes when there is fire. Ninguém entendeu. No one understood. You got it? Yeah, ok. Enquanto a presença estava While lá, the presence was there, onde a maioria das vezes Jesus estava com poucas where pessoas, majority of the time, Lord had just a few people, 3, 3, 12, 12, às vezes 10. sometimes 10. Jesus, Jesus, a multidão. the crowd. Jesus! Jesus. Mas nesse momento, então, But in this moment, onde alguns estavam ali até trabalhando, Jesus está sempre aqui, vamos fazer as some coisas. people were working and they're just used to Jesus, so let's do our stuff. Maria fez. Mary did. Tem muita coisa acontecendo aqui. There's lots of things happening here. Jesus acabou de fazer Lázaro ressuscitar. Jesus just raised up Lazarus from the dead. Tem coisas acontecendo. There are things happening. Eu não posso ver esse lugar
Eu não posso ver esse ambiente. I can't see this place. I Eu não can't see this posso ver environment. essa presença. I can't see this presence. E tratar isso de maneira normal. And treat this as if it was normal. Você conhece a história? And you know the story. A gente acabou de ler. We just read it. Ela pega um vaso de perfume She takes a perfume e quebra. and breaks it. E aqui é interessante. And this is interesting. Porque eu poderia muito bem pegar essa garrafa, I could take this bottle, tirar a tampa take off the top, e derramar um pouquinho. and throw a little bit. Mas a partir do momento que eu quebro, But from the moment that I break não tem it, mais volta. there's no way back. Mais uma vez. One more time. Eu poderia simplesmente derramar um I can pouquinho. just pour out a little bit. Ela poderia ter derramado um pouquinho, She could have just poured out a little mas bit. ela quebra o vaso. But she breaks the O jar. ato de quebrar The act of fala para mim, breaking, Jesus, it tells me eu that não sei Jesus, se eu vou ter uma outra I oportunidade don't know if I'm going to have ou another se essa é a opportunity, última vez, or if this is the last mas eu vou time. entregar tudo que But eu I'm going to tenho. give you everything I have. Quando eu quebro, o ato de quebrar, só When eu I vi que está break, falando. the act of breaking, Vou tomar água também agora. Foi mal, I'm so sorry. O ato de quebrar the act of breaking fala para mim. speaks to É porque me. tem coisas que a gente faz There are things that we que do falam mais do que palavras. that speaks more than words. Vou virar de costas para você não achar que é para você. I'm going to turn around so you don't think it's for you. Às vezes nós gostamos de falar muitas coisas, Sometimes we like to talk a lot, mas na hora de fazer, but instead of doing, nós não estamos dispostos a quebrar o vaso. we're not willing to break the jar. Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Ok, me entregue como se fosse a última Okay, vez. give it to me as if it was the last time. Me dê como se fosse a última vez. Give it to me as if it was the last time. Se você soubesse que hoje seria seu último culto aqui, If you know it would be your last service here today, talvez você aproveitaria mais esse ambiente. maybe you would enjoy more this Essas environment. pessoas- These people, Pastor, não, mas as pessoas. not the pastor, but the people, Você teria se entregado mais no louvor? maybe you would give yourself more during worship. E por que você não fez? And why didn't you do it? Porque isso aqui é demais para mim. Because this is too much for me. Você pega o que a palavra fala sobre 200 take- denários, You take about what the word says about 200 denarii, e isso fala aproximadamente sobre um ano de and trabalho. that talks about a Você year's também wage. já sabe disso, que você ouviu inúmeras pregações And you sobre already isso. heard this before in several Mas a grande sermons. verdade é que ela entregou um ano But the truth is she gave 1 year em um dia. in 1 day. Eu vou falar de novo para ver I'm se going faz to mais say it sentido. again to see if it makes more sense. Ela entregou um ano She gave 1 year em um dia. in 1 day. Ela entregou um ano She gave 1 em year apenas uma hora. in just an hour. Ela entregou um ano She gave 1 em year apenas um momento. in just 1 moment. Ela entregou como se fosse a última vez. She gave as if it was the last time. E sabe o que Jesus fala sobre isso? And you know what Jesus says about that? Porque tem Judas, né? Because there's Judas, E a gente vai chegar nele. and we're going to get there. Porque ontem eu estava lendo algo. Because yesterday I was reading Nossa, eu something. nunca vi isso na I Bíblia. never saw this before Isso in the me pegou Bible, demais. and that really took me Eu back. pensei, Deus, como é que isso vai fazer sentido na I said, palavra? Lord, how is that going to make sense? E Jesus falou, calma aí que eu vou And te Jesus mostrar. says, hold on, I'm going to explain to you. E aí Judas, quando vê isso, And Judas, when he sees ele this, fala assim, pra que você fez he isso? says, why did you do that? É Jesus. pô. It's Jesus. Tá sempre aqui. He's always here. É Jesus. It's Jesus. Legal, ele é, né? Isso é famous person, but é Jesus. It's a famous person, but it's Jesus. Pô, Jesus que a gente senta na mesa, come Jesus com ele. that we know. We sit at the table with him. É, Jesus. It's Jesus. Por que você não vendeu isso aqui, Deus? Why didn't you sell this and give it to the poor? Eu não vou falar porque eu já falei bastante sobre adoração. I'm not going to say a lot because I already spoke E eu about lembro que eu worship. teve uma mensagem na série Super Cis que eu falei de desprezo em meio à adoração. And I remember there was a Super C message that says despise in midst E of eu fiz worship. questão de falar do desprezo em meio à adoração. And I said about despising during worship. Só para deixar registrado também. Just to leave it Se você não registered. estava aqui no Super Cis. If you weren't here during Super C, O que eu falei em desprezo em meio à adoração what I talked about in despising worship é que mesmo em ambientes is proféticos that de adoração, even in
prophetic environments of Em worship, momentos onde pessoas vivem milagres e entregam coisas incríveis. in moments that people live miracles and give amazing things, Aonde realidades e revelações são liberadas. and where revelation and realities are transformed. Ainda assim, Even so, existe desprezo no meio da there is adoração. despise in midst of worship. Mas isso foi no Super Seeds. But that wasn't Super Seeds. Volta pro texto. Let's go back to the text. E ele fala, por que você fez He isso? says, why did you do that? E Jesus responde, And Jesus responds, verso de número 7. verse 7. Vamos ler junto. Let's read it together. Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. A gente começou a ler o texto, And we started reading the e o texto text. fala que isso era 6 dias antes da Páscoa. And the text says this was 6 days before Passover. Ou seja, dali 6 dias, So in 6 days, Jesus morreria. Jesus would die. Talvez ela não sabia, Maybe she didn't know até entregar. until giving it all. Eu nem vou falar que tem revelações que a gente só tem quando entrega tudo. I'm not even going to say there's revelation only when we give everything. Vamos continuar. Let's continue. Judas, ele reclama da atitude de adoração, Judas complains de entrega. Fala, por about que você fez this isso? moment of worship, this Jesus ele moment fala, that she's deixa em giving. paz. And Jesus says, leave her alone. Você sabe que em Mateus e em Marcos também conta essa And you say história. that Matthew and Mark also E tell the Jesus story. ele fala que essa história seria contada como um sinônimo de memorial do que And ela Jesus fez. said that this story would be told Que por onde o forever. evangelho fosse That levado, wherever the gospel would be o que taken, aquela mulher fez what that woman did seria conhecido. would be known. Se nós estamos falando So if we're about talking that, about é porque that, Jesus disse que it's nós because falaríamos a Jesus respeito said that we disso. would say this. E tem coisas que a gente não And entende. there's things that we don't understand. Porque a única oferta que Jesus ainda leva para a cruz Because the only offering that Jesus took to the é a cross oferta dela. is her offering. Eu não sei se você sabe, mas eles tinham o costume de tomar banho todo dia. I don't assim, know igual if a you gente. have if you know, but they didn't have the custom of showering Os every day. franceses, há uns dias atrás, era assim também. Né? Não, por isso do perfume, explica. Né? Os melhores perfumes são franceses. Legal. The French also, didn't have much accustomed to Porque tem que showering, vencer o but cheiro. that's why we have the best perfumes from France. Mas a fragrância já era conhecida por isso. But the fragrance was known for this. Mas o que eu estou querendo dizer? What I'm trying to A say fragrância que ela liberou. the fragrance Ele that disse, she deixe gave para o dia do meu was sepultamento. for his burial. Sepultamento vem depois de morte. The burial comes after death. Você sabia disso? ou Did não? you know that? É. Ou seja, no momento onde Jesus ainda estava sendo sacrificado, So in the moment that he was being talvez sacrificed, ainda se poderia sentir o cheiro do perfume maybe you can liberado. still feel this perfume. E eu falei assim, Jesus, como assim? And I said, Jesus, what do you mean? Como se fosse a última vez. As if it was the last Hoje eu falo time. como se fosse a última And vez. today I speak about Talvez para as if it alguns, was the last nesse time. momento, seria a última vez. Maybe for some, in this moment, it was the last Mas para os time. discípulos não era. But for the disciples, it wasn't. Ainda não. Not yet. Porque a palavra ela fala sobre a Because última the ceia, word talks about the Last Supper, sobre a Páscoa. about Passover. Então pega a sua Bíblia e passa um pouquinho para frente. So take your Bible and let's go a little forward. Eu amo esse texto. I love this text. Quem ama a palavra, diga amém. Who loves the word says amen. Capítulo de número 13, Chapter 13, a partir do verso de número 1. verse 1. Capítulo 13, versículo de número 1. Chapter 13, verse 1. A palavra diz para mim e para você, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixara este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Presta bem atenção no que você vai ler agora, Pay close attention to what we're going to read now, porque eu já li esse texto várias vezes. because I read this text many times. Talvez o Senhor já tenha te dado essa revelação, And maybe the Lord already gave you this mas ainda revelation, para mim não tinha but chegado. for me it hadn't arrived yet. Então para mim foi assim, ó. So for me it was mind-blowing. Estava sendo servido o jantar.
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simeon Iscariot, to betray Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus knew that the Father had put all the things under his power and that he had come from God and was returning to God. Assim, levantando-se da mesa, tomou uma capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. So he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet. Quem está comigo, diga amém. Who's with me, say amen. Enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Drying them with the towel that was wrapped around Eu him. vou resumir o que acontece agora. I'm going to summarize what Você pode ler na happened. sua casa o texto. You can read it at home, Pedro your fala assim, text. você vai me lavar os pés? Peter says, you're going to wash my feet? Não, você não vai lavar meus No, pés. you're not going to wash my feet. Jesus ele fala, se não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus says, if I don't wash your feet, you're not a part Ele of fala assim, me. não me lave os pés, me lave por inteiro. So he says, don't wash my feet, wash all of Ele me. fala assim, não, para quem já está limpo, só é necessário lavar os He pés. says, no, for who's already clean, it's only necessary that we wash your feet. E eu não sei se você sabe por que eles lavavam os pés. I don't know if you knew why they washed their feet. Eu não posso perder minha linha de raciocínio, Espírito Santo, mas eu preciso dessa informação. As pessoas lavavam os pés People would wash their feet porque o chão que elas andavam era sujo. because the floor they E walked ainda around que elas was andassem dirty. de chinelo, Even da if they sandália da walk with época, sandals, o pé era sujo. Your feet would get dirty. O lavar os pés fala sobre santificação. Washing the feet talks about purifying. Ao longo da jornada, During the journey, precisamos parar e lavar os nossos we need to pés stop and wash como our feet purificação. as Jesus purifying. estava fazendo isso aos discípulos. Jesus was doing that for the Mas não apenas disciples. purificando os discípulos. Not just purifying the Porque quando ele disciples, termina de fazer isso, because when he stops doing ele fala that, assim, não, eu preciso fazer isso. he says, I must E do vocês this. estão vendo o que eu estou fazendo. And you see what I'm doing. Porque um dia, Because one day, vocês vão precisar fazer isso. you must do it. Aí você fala assim, nossa, isso é muito bonito. He said, wow, that's really nice. Mas tem algo por trás disso. But there's something behind that. Pega essa. Get this. A palavra fala que depois disso eles vão jantar. The word says after that they go and E Jesus ele dine. fala, aquele a quem eu der esse pão, He said, for who I give this bread, ele pega o pão, he takes the bread, molha no vinho pours it in the wine, e dá para Judas. and gives it to Judas. Aquele que eu der esse pão, To whom I Irá me give this trair. bread will betray me. não. I know. Mas ele fala assim, quando Judas pega e come, ele fala assim, faça o que você tem que fazer. When Judas takes it and eats it, he says, go do what you must do. E eu falei assim, Jesus, eu não entendi. He says, Jesus, I don't understand. You said, Jesus, I don't E understand. aí eu disse, Jesus, eu não entendi. Essa era a última vez de Judas That was the last time Judas sentado na had mesa com Jesus. sitting at the table with Jesus. Poderia não ser. It could not have been. Eu não vou entrar nesse ponto. And I'm not going to get into that point. O que eu vou entrar é que, independente das pessoas, Regardless of people, sabe por quê? you know why? Porque Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Because Jesus knew Judas was going to betray him. Mas, even then, Even then, ainda assim, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus washed Judas's feet. Porque ele fez como se fosse a última vez. Because he did it as if it was the last time. Jesus entregou tudo. Jesus gave everything. Ele serviu os seus pela última He vez. served those for the last time. Lavou o pé de Judas, cara. Washed Judas's feet. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus washed Judas's Eu escrevi feet. lá no meu board, lá assim, Jesus lavou os pés de I Judas. wrote on my board, Jesus washed Judas's feet. Sabe por quê? You know why? Porque Maria, ela tinha entregue tudo. Because Mary gave everything. Mas Jesus também iria entregar tudo. But Jesus was also going to give everything. E ele disse aos discípulos, vocês precisam entender o que eu estou fazendo. And he said to the disciples, you must understand Porque what I'm doing. agora, por agora, vocês não podem ir para onde eu vou. Because right now you can't go Mas where vai I'm chegar um going. dia que vocês vão But precisar there will ir. be a day that you will Em go. outras palavras, vai chegar um In dia other words, there's going to be a day que você vai ter que entregar como se fosse a última that vez. you must give as if it was the last time. E para terminar a mensagem, And to end the eu lembro message, que teve um dia, I remember there was a day, junho de 2020. June Eu 2020. não vou lembrar a data ao certo. I'm not going to remember the date exactly.
Mas a gente tinha acabado de passar pelo COVID-19 We just went through COVID-19, e tava todo mundo naquele desespero. and everyone was in that desperate Até mode porque as pessoas elas não estavam indo pro culto antes, because people weren't going to church before, mas elas não sabiam que teve um dia que foi o último culto antes do but Covid. they didn't know there was going to be a last service Tiveram before pessoas COVID. que foram pro último culto antes do Covid e não saberiam que seria o último culto. And there were people that went to church before COVID and didn't know it was going to be their Muitas last pessoas service. morreram, na família da minha esposa algumas A pessoas lot of morreram. people died in the family of my wife. E a gente estava aqui, não And we were podia ir pro here. Brasil ainda. We couldn't go to Brazil. E eu sei que estava muito conturbado, And I porque know muita it coisa estava was, acontecendo. everything was very Para você ter noção, eu disturbed. só tinha mais 2 alunos de violão que eu dava aula na época. I only had 2 students of Acoustic guitar. Guitar? Acoustic guitar. Acoustic? acoustic guitar, E eu estava dando aula de violão para essas pessoas. and I was giving them lessons. E, obviamente, quando o Covid chegou, todo mundo cancelou a aula. And obviously when COVID came, Para everyone você poder canceled. entender, o que estava tendo de income na entrada do mês era $200. Just so you can understand, I was only having $200 income. E a parcela do nosso carro era 450. And the car payment was Eu não $450. sou muito bom de matemática, I'm not very good at mas math, eu sabia que o cálculo não ia but bater. I knew the math was not mathing. Enfim, muita coisa aconteceu. A lot of things happened. E teve um dia que a Sam falou assim, eu não aguento mais. And son said, I can't take this anymore. E a gente comprou essa passagem para o Brasil. And we bought our tickets to go to Brazil. A gente falou assim, chega, para mim não dá We mais. said, it's done. I can't do this Deus, anymore. obedecer dói demais. God, to obey it hurts too Obedecer much. custa tudo. To obey Eu não costs quero everything. mais. I don't want Eu it tô com anymore. saudade da minha mãe, da minha I miss my família. mom, Eu tô my perdendo family. gente. Eu I'm preciso voltar losing pro Brasil. people. I must go back to Brazil. Tinha uma semana para nossa passagem. There was 1 week till we had to E a take our gente tem uma flight. conferência chamada Pentecostes. We had a conference called Pentecostals. E eu lembro que foi a primeira conferência Pentecostes And I know it was the first Pentecostal conference em Orlando, in Orlando há uns 5 anos atrás. 5 years ago. E eu lembro que eles me escalaram para cantar, I remember that I was going to sing porque eu fazia parte do Ministério de Louvor. because I was part of the worship team. Só que no meu coração foi assim, Deus, não é isso que o Senhor tinha falado para But in mim. my heart, I said, Lord, this is not what you O had Senhor for fez me. tantas promessas You que a made gente ia so viver aqui na many América. promises that what we were going to live in Não America. faz sentido o que a gente This está vivendo doesn't make sense what I'm living e a sua palavra, and your word. mas eu preciso preservar meu casamento. But I must preserve my marriage. Mas eu não queria que fosse a última vez. But I didn't want this to be the last time. E eu lembro que eu subi no púlpito para cantar. I remember I got up on the altar to sing, E antes a gente estava na passagem de som, no rehearsal. and we were in rehearsal, E eu parei assim, eu tenho essa foto até hoje. and I stopped, and I have this picture till E today. eu estava virado pro telão assim. And I was looking at the LED like this, E o pessoal estava passando som ali e tal. and people were rehearsing. E várias vezes no culto eu voltei para trás. And many times during the service, I came back here, Ninguém sabia o que estava acontecendo and aqui no atrás. one knew what was happening. Mas eu sabia, eu estava falando assim, Deus, essa é a última vez. And I said, Lord, this is going to be the last time. Então, receba o meu melhor louvor So receive my best worship pela última vez. for the last time. Deus, eu vou entregar tudo nessa casa Lord, hoje. I'm going to give Deus, everything eu in this vou house adorar ao tonight. Senhor como nunca I'm adorei. going to worship like I Deus, eu never vou done levantar as before. minhas mãos. I'm going to lift up my Eu vou chorar na hands. tua presença. I'm going to cry in your Eu vou fazer o presence. que for preciso. I'm going to do what is needed. E sabe o que aconteceu? And you know what happened? Não foi a última vez. It wasn't the last time. Assim como para os discípulos também não foi. Just like for the disciples, it wasn't. Mas sabe algo que eu aprendi But you know something I learned, e doeu? and it hurt. Porque depois que passou, Because after it was done, o Espírito Santo perguntou para mim: the Holy Spirit asked me, por que você nunca me adorou why have you never worshipped como se fosse a última as if vez? it was the last time? Por que você nunca entregou Why didn't you ever give como se fosse a última as vez? if it was the last time? Teve um dia There was a day, que foi o último dia para os discípulos. it was the last day for the Atos capítulo disciples. de número 2, você sabe o que Acts acontece? chapter 2, you know what Depois de happens? 40 dias que After Jesus 40 days ressuscita, depois de that 3 Jesus dias, rise up, passa 40 dias spends ensinando seus 40 discípulos novamente, days relembrando as teaching palavras, his disciples and mas teaching him teve everything. dia But there was one day que foi o último dia. that was the last day. Jesus estava com eles, Jesus was with them, trocando uma ideia. talking to them. Olha, it's about the kingdom of The God. kingdom of God. O Pai,
the Father, eu, me, Holy Spirit. the Holy Spirit. E a palavra fala que então nesse dia, And the word says on esse this dia day, chegou, this day que came, foi o último dia. it was the last day. A pergunta que eu faço para você hoje, The question I ask you today, você veio para esse culto como se fosse a última vez? did you come to this service as if it was the last time? Ou você é daqueles que é Jesus? Or you just are the ones who just say, it's just Jesus? Quando a gente se acostuma com o ambiente, com a presença, When we get used to the environment and the a presence, gente aprende a se mover nesse ambiente, é we maravilhoso. learn how to move in that environment. It's amazing. Mas a gente não pode desonrar e desvalorizar essa But we presença. cannot dishonor His presence. Hoje não tem como. Today, there's no way. É o último culto do ano. It's the last service of the É o year. último domingo do ano. It's the last Sunday of the year. Não tem como voltar nos outros domingos. There's no way of going back to the other Te avisar Sundays. que esse vai ser o último And to culto tell you that this do will be ano, the last service, mesmo sabendo que você tem um calendário. even though you have a calendar. Mas hoje é o último culto do ano. But today is the last service of the year. Eu sei que a gente já passou do nosso horário. I know we already passed our E eu nem time, combinei isso com o Ministério de Louvor. and I didn't even talk this with the worship team. Mas eu queria mesmo But I really wanted te convidar to invite you a adorar to worship mais uma única vez. one last time, Como se fosse a última vez. as if it was the last time. Você pode se levantar no teu lugar? Can you stand up in your place? Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Irmão, você não precisa de uma letra pronta para isso. Se você entendeu o que de fato o Espírito Santo falou hoje, If you understand what the Holy Spirit's saying today, você não precisa de uma letra pronta. you don't need words Você não precisa ready. de uma música You preparada. don't need music that's ready for Existe you. algo que você precisa entregar, There's something that you must como give, se fosse a última as if vez. it was the last time. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti, Senhor. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, meu Deus. Eu só quero a ti, Senhor. Nada mais, nada mais, e declare além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, só quero a ti. Nada mais, Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti, Senhor. Meu amado, nada mais, como eu amo tua presença. além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais, Nada além de ti. And nothing else. Nothing else. Nada além, nada além da tua presença. A palavra fala que quando ela quebra o perfume, The word says when she breaks the jar, ai, toda a sala sente o cheiro. when
the fragrance comes up. A fragrância invade o quarto, The fragrance a invades ponto the de room. todos To the sentirem point that o everyone que ela está feels it. entregando. What she's giving. Ah, Jesus, Oh, nós te Jesus. entregamos o nosso Give you nessa our manhã, best this morning. como se fosse a última vez, As if it Senhor. was the last time, Jesus. Eu só quero a ti, eu só quero a ti, nada mais, só e nada quero a mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Nothing else, nothing else, só quero a ti. Só quero a ti. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Thank you, Jesus, for this morning. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Thank you, Jesus, for this morning. Ainda com seus olhos fechados, With your eyes closed, do jeito que você está, the way you are now, não se distraia. don't distract yourselves. Esse é o momento mais importante dessa manhã. This is the most important moment of this E com morning certeza o momento mais importante da sua vida. and the most important moment of your life. Para quem estiver rendido, pode ficar do jeito que você If you are está. surrendered yourself, just continue the way you are. Nessa manhã, This morning, quero te fazer um convite de entrega. I want to invite you to give Tudo, everything. tudo. Everything. Ano 1 year em um dia. and a day. Ano 1 year por um momento. for one moment. Uma vida A life por um momento. for a moment. Com seus olhos fechados, With your eyes closed, com as suas mãos sobre o seu with your coração. hands over your heart. Com seus olhos fechados, With your eyes closed, com as suas mãos sobre o seu coração. with your hands over your heart. Quero fazer a oração mais importante da sua vida. I want to do the prayer that's most important for your life. A oração da entrega. The prayer that gives it all. Onde você fala, Jesus, Where you say, Jesus, a partir de hoje, as of today, a minha vida é sua. my life is yours. Com seus olhos fechados, suas With mãos your sobre o seu eyes coração. closed, your hands over your Você que está heart. pela internet, If feche you're seus online, olhos. close your eyes. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Put your hands over your heart. Quero que você repita essa oração I want you to repeat after me juntamente com toda a igreja, with the entire church, dizendo: Senhor Jesus, saying, Jesus, Lord Jesus, nesse dia on this day, eu reconheço I recognize que o Senhor that you é o meu Senhor are my Savior, e o meu Salvador. my Lord and Savior.
Jesus, eu reconheço que eu sou completamente dependente do Senhor. Jesus, I acknowledge that I am completely dependent of you. Jesus, eu reconheço que eu sou completamente dependente do Senhor. Jesus, I recognize that I am completely dependent of you. Não existe outra vida a não ser na tua presença. There's no other life except in your presence. Por isso eu te entrego a minha vida. That's why I give you my life. Uma vida A life por um momento. for a moment. Te peço perdão pelos meus pecados. I ask for forgiveness for my sins. Escreve meu nome no livro da vida. Write my name in the book of life. Que a partir de hoje That as of today, eu possa viver I can live todos os meus dias. all of my days. Todos os meus All dias. of my days Para a sua glória. for your glory. Amém. Amen.